Olá, pessoal do ensino médio. Vamos então para mais uma é, para mais um vídeo. Agora falando deste tema aqui, ó, revestimentos celulares, né? E nós estamos, né, naquele playlist, né, Esquenta Bio, tá? Olha lá então, né? Nós temos uma imagem cuja legenda aqui embaixo diz o seguinte, né? Algumas doenças estão associadas aí a problemas que afetam o movimento, né, de substâncias nas células. Por exemplo, uma disfunção da entrada na saída ou no reconhecimento de diferentes tipos de moléculas. Entre as principais enfermidades relacionadas a estes problemas estão algumas formas de, por exemplo, de câncer, né, o diabetes do tipo 2, né, e a hipercolesterolemia familiar, né? Que é o colesterol aí alto. Mas aí continuando, né? Mas de que forma a membrana das células pode estar associada então a essas alterações? Então, essa pergunta a gente vai começar a responder isso agora. Vamos lá então? Olha lá, ó. Nós temos então aqui, ó, membranas celulares, né? Olha que bacana. É uma estrutura, né? Essa estrutura, ou seja, a estrutura e a fisiologia das células depende muito da membrana plasmática, né? Que é uma importante estrutura que protege e separa a célula do meio em que ela está. Então, quando a gente desenha uma célula, a gente faz o seguinte, ó, eu faço uma bolinha e aí eu tenho então a membrana plasmática e eu tenho o núcleo onde eu tenho o material genético ali dentro. E aqui no meio nós vamos ter, né? Ou seja, a região preenchida por um material, né? A região se chama citoplasma e ali dentro vão ter as organelas. Então, essa estrutura de fora, né, que vai delimitar esta estrutura, né, que vai delimitar a célula é a membrana celular ou membrana plasmática. Então, ela tem uma propriedade denominada aqui, ó, permeabilidade seletiva. Olha que interessante, ela vai permitir o controle das substâncias, né, que podem ser íons ou moléculas, que essas substâncias entrem ou que elas saem, né, das células. Então, é essa estrutura que a gente está vendo aqui é que vai controlar o lado interno, né, com o lado externo, né? Então, olha lá. Essa estrutura celular auxilia no controle da composição química, ou seja, daquilo que está aqui dentro, né, do citoplasma e das organelas que estão aqui dentro, né, favorecendo o quê? A ocorrência das reações químicas. Então, nessa imagem, a gente já começa a perceber que eu tenho uma célula, eu tenho uma estrutura que está delimitando ela, aqui que é a membrana celular ou membrana plasmática. Eu tenho aqui, ó, né, a região do citoplasma com as organelas, eu tenho a região do núcleo, o núcleo propriamente dito. Então, as membranas celulares são seletivamente permeáveis para substâncias pequenas e a maioria das moléculas não é capaz de atravessá-las, então vão precisar de recursos. Nós já vamos falar disso melhor. Então, eu só quero que vocês comecem aqui, ó, a visualizar algumas estruturas, né? E algumas estruturas vão ter nomezinhos complexos, como glicocálise, proteína aqui, ó, intrínseca, né? Ou transmembrana, oligosacarídeos, olha só, né? Colesterol, proteínas agora extrínseca, ou também chamadas de periféricas, e assim por diante. Então, isso aqui é uma estrutura da membrana que a gente vai começar a detalhar ela. Então, vamos lá? Então, com relação à estrutura da membrana plasmática ou da membrana celular, né? Também pode ser chamada de plasmalema, tá? Então, posso falar de membrana plasmática, membrana celular ou plasmalema, tá? Existe, então, delimitado todas as células, né? Então, a membrana existe delimitando todas as células e ela pode apresentar uma espessura muito fina, muito delgada, cerca de 10 a 7 milímetros. Então, é bem pequenininha. Ela só pode ser observada, então, com o auxílio de microscópio eletrônico,
né? A gente no microscópio óptico a gente vê a delimitação, mas os pormenores dessa estrutura a gente só consegue ver com o auxílio de um microscópio eletrônico, que é muito mais potente, né? Essa membrana, então, ela é constituída por uma bicamada lipoproteica. Olha aqui, ó, bicamada, né? Olha lá, bicamada, que envolve uma camada dupla formando por fosfolipídios, tá? Então, bicamada de fosfolipídios e algumas proteínas, essas que aparecem aqui de cor verde, né? Ou de cor vermelhinha aqui, né? Que vão constituir. Por isso que ela é uma bicamada lipoproteica, certo? E aí, olha lá, a disposição dos fosfolipídios forma a dupla camada que apresenta moléculas de colesterol. Então, nós temos aqui, ó, o colesterol representado, né? Influencia na fluidez dessa membrana, né? Nas células animais, então o colesterol está presente só nas células animais, e uma outra estrutura que só aparece nas células vegetais, que é o estigmasterol, tá? Estigmasterol. Então, o colesterol tem nas células animais e o estigmasterol nas células vegetais. Mas voltando ao colesterol, né, ele não está presente, né, nos vegetais, apenas, né, nos animais. Agora, quando a gente fala dos fosfolipídios, eles são formados aí por uma cabeça, tá? Então, se a gente olhar essa estrutura aqui agora, com detalhe, ele é formado por uma cabeça hidrofílica. Então, aqui, ó, hidrofílica, que é essa azulzinha, e uma cauda, que está aqui vermelhinha, né, hidrofóbica, tá? Então, nós temos aí duas partezinhas que compõem o fosfolipídio, né? A parte hidrofílica e hidrofóbica, né? Por este motivo, quando, né, tais moléculas estão completamente envolvidas por água, né, dispõem-se naturalmente em duas camadas, de modo que ficam, né, com a parte hidrofílica para fora. Então, como é uma dupla camada, a parte que tem afinidade à água fica ou para o lado de fora ou para o lado de dentro, né, em contato aí com a água. E a parte hidrofóbica, que é o vermelhinho, né, fica voltado para a parte de dentro desta bicamada. Isso possibilita, então, a configuração de componentes de compartimentos fechados, tá? Então, vamos lá. Membranas lipoproteicas também são, então, encontradas no interior de células, formando algumas organelas citoplasmáticas. Então, essa estrutura aqui, ela delimita a célula, porque ela é a membrana celular, né, a membrana plasmática, mas ela também pode, né, estar presente em organelas citoplasmáticas, como retículo endoplasmático, complexo golginiense, os lisossomos, os vacúolos e a carioteca, né, que seria aquela membrana do núcleo. Mas não se preocupem que cada organela, cada estrutura, a gente vai ver aí no decorrer, né, dos dias, né, desse ano, teoricamente, a gente vai ver aí cada estrutura com mais detalhe, então fiquem tranquilos, né? Mas voltando à membrana, ela é bastante elástica, tá? Permitindo a célula, então, realizar deformações como invaginações, tá? Evaginações e pseudópodes, né? Que é uma palavrinha que tem origem aí, que a tradução seria falsos pés, né? Então, essas deformações podem ser invaginações para dentro, evaginações são dobras para fora e pseudópodes, que são aquela, a gente chama de falsos pés, tá? Então, fiquem tranquilos. Os fosfolipídios, aqui a gente tem aqueles melhor visualizado, maior aqui, ó, né? Isso aqui é um fosfolipídios, aquela parte que tem afinidade com a água e aquela que tem aversão à água. Então, os fosfolipídios da membrana têm a capacidade de se deslocar continuamente sem perder o contato entre si. Então, ao longo desta bicamada, né, de fosfolipídios, as proteínas podem ser encontradas em diferentes disposições. Então, nós temos as proteínas aqui, né? Elas podem ser, né? Algumas estão superficiais,
aderidas, né, superficialmente aderidas, que são chamadas de proteínas extrínsecas, né, ou também chamadas de periféricas, tá? Aí nós temos outras ficam mergulhadas, né, nos lipídios, que são as proteínas aqui, ó, intrínsecas, também chamadas de integrais, ou também a gente pode, né, do tipo transmembrana. E por último, existem ainda as proteínas que têm a capacidade, né, de se deslocar ao longo da bicamada de fosfolipídios. Então, a gente tem esses três tipos aí de proteínas, tá? As que ficam para o lado de fora, as que ficam, que passam por esta membrana e aquelas que conseguem se deslocar. Agora, olha lá, as proteínas da membrana apresentam muitas funções e podem ser classificadas de algumas formas. A primeira são as proteínas carregadoras. Cadê vocês? Proteínas carregadoras, que são essas aqui, ó, né? Qual que seria ali a função delas? Ligam-se seletivamente a certas substâncias, tá? Capturando-as de um lado da célula e soltando-as do outro. Este processo, então, né, ele ocorre por meio do transporte da glicose. Então, a glicose vai passar de um lado para o outro através de uma proteína carregadora, tá? Carrega moléculas e íons através da membrana plasmática, né? A outra seria as proteínas de canal, tá? Qual que seria a função delas? Formam poros, então seria mais ou menos isso aqui, ó, né? Ou canais para a passagem de íons ou de água. Esses poros se abrem ou se fecham dependendo de sinais extracelulares que controlam essa seletividade da membrana, tá? Então, olha lá, ó, canal de proteína, né? Uma proteína canal. Permite, então, que algumas moléculas e íons atravessam livremente a membrana plasmática. Depois a gente tem as proteínas de reconhecimento, que são essas aqui, ó. Então, nós estamos falando dessa estrutura aqui, ó. Permitem que uma célula reconheça a outra célula e interaja com ela. Essas proteínas são ligadas a outras moléculas, como os glicídios, e formam o glicocálice. Então, olha lá, ó, glicídios, glicocálice, né? Nós vamos ver mais para frente o que é o glicocálice, fiquem tranquilos, né? E por último, a gente tem as proteínas receptoras, que são essas aqui, ó, né? Possibilitam a ligação com certas moléculas sinalizadoras, ou seja, hormônios, né? Que desencadeiam processos celulares. Então, olha lá, ó, né? Moléculas sinalizadoras, e aí, olha lá, se ligam a moléculas sinalizadoras e realizam o processo. Então, aqui a gente tem proteínas de reconhecimento, proteínas receptoras, proteínas carregadoras e o canal de proteínas. Tudo bem? Né? E aí, olha lá, a membrana plasmática ela apresenta proteínas integrais denominadas aquaporinas ou poros de água, né? Esses poros são responsáveis exclusivamente pelo transporte da água, então por isso que a água tem essa facilidade, né, de entrar e sair, por causa dessas estruturas. As moléculas de água né, também atravessam a camada lipídica né, da membrana celular, não permitindo a passagem de íons e outros solutos. Então, mas ela controla, senão a gente ia estar vazando né, água ou a gente estaria inchando né, com a água. Imagine você entrar numa piscina e de repente aquela água vai estar entrando dentro de você assim pela célula. Não, tudo tem um controle, né? Então, além dos lipídios e proteínas, existem aí, ó, outros compostos químicos da membrana, que nós já havíamos mencionado, né? Por exemplo, o colesterol, presente em grande quantidade nas células eucarióticas, que são aquelas células que apresentam núcleo, né, dos animais. Exemplo dos animais, torna a membrana plasmática menos desformável, né? E, portanto, ainda mais seletiva. Então, essa é uma das características e da importância do colesterol. Outro componente químico são os oligosacarídeos, né? Que são cadeias pequenas de açúcares e interligados entre si e unidos às proteínas ou lipídios e constituem o que a gente chama de glicocálice, tá? Então, nós temos aí mais duas coisas importantes, colesterol, né, e os oligosacarídeos. E aí, pra gente, então, encerrar, nós temos aqui, ó,
Observando o fato de que as moléculas constituintes da membrana estão em constante movimento, Singer e Nixon propuseram lá pelo ano de 1972, no século passado, um modelo da membrana denominado mosaico fluido, que ressaltava, né, as fluidez das moléculas que formam a membrana celular. Então, a teoria, o modelo do mosaico fluido foi proposto por Singer e Nixon, tá? Então, isso é muito importante. Bom, o que eu queria falar com vocês era isto e eu aguardo vocês numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!